Há um número que surgiu da fábrica da CAT, Ellen Lithium, em 2023, que a indústria de baterias vem testando discretamente desde então, $39 americanos por quilowatt-hora. Esse é o custo de fabricação certificado para células de íon sódio que saem de uma linha de produção comercial. Deixe-me explicar o que isso realmente significa. O fosfato de ferro-lítio. A forma mais barata de lítio produzida em massa custa cerca de $80 americanos por quilowatt-hora. O sódio reduziu isso pela metade. Você ouviu direito. E aqui está a parte que surpreende a maioria das pessoas. Esse valor de custo não é o mais importante. O importante é o teto de vidro de 30 anos que teve que ser demolido para chegar a esse resultado. E o que essa demolição significa para cada veículo elétrico, cada projeto de armazenamento de energia na rede elétrica e cada operação de mineração na Terra. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente como eles quebraram o paradigma. Em 2021, AT, ele anunciou diante da indústria global de baterias que voltaria a usar sódio. A reação, figurativamente falando, não foi positiva. Os cálculos foram feitos. E o que a maioria dos analistas calculou foi que o íon sódio já havia sido submetido a uma avaliação justa, já havia falhado nessa avaliação nos números que importavam e que revisitá-lo seria um exercício de ilusão disfarçado de ambição de engenharia. Para entender o porquê é preciso voltar a um período anterior a 2021, só que antes de 2021. É preciso voltar à década de 1980, quando as baterias de íon sódio e íon lítio eram químicas genuinamente concorrentes, duas apostas paralelas sobre como armazenar energia elétrica em uma célula recarregável. Ambos utilizam o mesmo princípio básico, íons movendo-se para frente e para trás entre dois eletrodos através de um eletrólito líquido. A diferença residia no íon que realizava o movimento, e essa diferença revelou-se extremamente importante. Os íons de lítio são pequenos. Os íons de sódio não são. Um íon de sódio possui um raio aproximadamente 34% maior que o de um íon de lítio. E na química de baterias, o tamanho não é um detalhe insignificante. Ele determina a facilidade com que um íon pode se inserir na estrutura cristalina do material do eletrodo, um processo chamado intercalação. Imagine uma moldura de porta-padrão. Os íons de lítio a atravessam sem tocar nas laterais. Os íons de sódio precisam se mover lateralmente. E na velocidade e volume que uma bateria recarregável exige girar lateralmente, significa que a estrutura começa a rachar. Essa rachadura, a tensão mecânica nos materiais dos eletrodos, causada pelo ponto quântico maior do sódio, se traduziu diretamente no número que encerrou a primeira era do sódio, a densidade de energia, a quantidade de energia que você pode armazenar por quilograma de bateria. No início da década de 1990, as baterias de íon lítio demonstravam uma capacidade superior a 200 watt-horas por quilograma em condições de laboratório. As baterias de íon sódio, por sua vez, permaneciam abaixo de 150 watt-horas. A diferença não era pequena. Essa era a diferença entre uma tecnologia capaz de alimentar um laptop ou um veículo elétrico e uma que não conseguia. Eis o detalhe que a maioria das histórias sobre o desenvolvimento de baterias omite completamente. Aqui a indústria não abandonou o sódio porque ele apresentava falhas químicas. Abandonaram o sódio porque o lítio era melhor. E uma vez que o investimento passou a seguir o lítio, a diferença aumentou a cada ano. O Laboratório Nacional de Argonne, a Aliança Europeia de Baterias e os principais consórcios japoneses de baterias direcionaram seus orçamentos de pesquisa de materiais para a química do lítio durante as décadas de 1990 e 2000. 30 anos de aprimoramento contínuo, centenas de bilhões de dólares em infraestrutura de cadeia de suprimentos. O íon lítio não apenas venceu a década de 1990. Ele construiu um muro ao seu redor, um portfólio de patentes e uma gigafábrica de cada vez. Em 2021, aquele muro parecia permanente. E foi exatamente isso que tornou o anúncio seguinte tão fácil de ignorar. Em julho de 2021, a ACL
publicou as especificações de sua célula de íon sódio de primeira geração e anunciou que ela entraria em produção comercial em 2 anos. Densidade energética. Declarada 160 watts, hora por quilograma. Objetivo declarado: reduzir a diferença em relação ao fosfato de íon lítio, o suficiente para tornar o sódio viável para veículos elétricos de entrada e aplicações de armazenamento em redes elétricas. A reação da comunidade de analistas foi rápida, específica e quase unanimemente cética. A BloombergNEF apontou imediatamente a deficiência na densidade energética. Com 160 watts, hora por quilograma, a célula de primeira geração da CE e da ATEL estava cerca de 20% abaixo do padrão comercial LFP. Essa diferença, observaram os analistas, se traduzia diretamente na autonomia do veículo. Autonomia era o único fator que determinava se um consumidor compraria um veículo elétrico ou voltaria ao posto de gasolina. A divisão de baterias da Panasonic observou discretamente que sua própria pesquisa com sódio arquivada, em 2004, havia atingido números semelhantes antes de concluírem que o problema da intercalação não poderia ser resolvido a um custo aceitável. O consenso institucional oscilou entre um interesse educado e uma rejeição categórica. A objeção técnica específica era a estabilidade de ciclagem. As baterias de íon sódio apresentavam um modo de falha conhecido, a perda de capacidade. Após repetidos ciclos de carga e descarga, os materiais dos eletrodos degradaram-se mais rapidamente do que os seus equivalentes de lítio. As primeiras células de sódio perdiam capacidade mensurável em menos de 500 ciclos. Uma bateria de veículo de consumo precisa manter mais de 80% da capacidade por pelo menos 1.500 ciclos para ter garantia comercial. A diferença não foi um erro de arredondamento. Disseram a mesma coisa sobre o fosfato de íon lítio em 2005. Todos sabemos como isso terminou. A química LFP foi formalmente descartada pela maioria da indústria ocidental de baterias por motivos quase idênticos: menor densidade de energia do que as químicas de Elysium Premium, ciclos de longo prazo questionáveis e uma estrutura de custos que parecia atraente no papel, mas não havia sido comprovada em escala de gigafábrica. Em 2024, as baterias LFP representavam mais de 40% de todas as remessas de baterias para veículos elétricos no mundo. A rejeição não estava errada em relação às células de primeira geração. Estava errada em relação ao verdadeiro objetivo do programa. O que a CATL estava executando entre 2021 e 2023 não era uma iniciativa de comercialização. Era um programa de pesquisa de materiais com um prazo comercial. A célula de primeira geração foi uma prova pública de direção, não um produto final. O trabalho real estava acontecendo simultaneamente no cátodo e no ânodo, 2 problemas distintos de materiais que haviam frustrado todos os programas anteriores de íons de sódio, e a CAT decidiu atacá-los ambos de uma só vez. Sabe a forma como esse ataque se desenrolou? É onde a história realmente começa. Bem, o cátodo é onde a química do íon sódio sempre falhava primeiro. Não porque o sódio não pudesse armazenar energia em um material catódico. Sim, era possível. O problema era o que acontecia com o material do cátodo após a 500ª vez que os íons de sódio entravam e saíam. As estruturas cristalinas dos materiais convencionais de cátodo de sódio, principalmente óxidos metálicos em camadas, começariam a se deformar sob o estresse mecânico dos ciclos repetidos. A movimentação de íons para dentro e para fora de uma estrutura cristalina rígida, em grande volume, não é um processo suave. É mais parecido com martelar um prego no mesmo furo milhares de vezes e esperar que a fibra da madeira aguente. Bem, o material que a CATL identificou como solução não era novo. O branco da Prússia, quimicamente uma estrutura de hexatenoferrato de ferro, vinha sendo estudado como um possível cátodo de sódio desde a década de 1980. Os pesquisadores sabiam que ele possuía propriedades estruturais que o tornavam teoricamente adequado para o ciclo de íons de sódio. Sua estrutura é aberta
e construída em torno de canais largos, o suficiente para acomodar o íon de sódio maior sem a mesma tensão mecânica que destruía os cátodos de óxido em camadas. Esses canais não apenas toleram a passagem de íons de sódio, como são projetados para isso. O problema era a água. O branco da Prússia, sintetizado em condições laboratoriais padrão, absorvia moléculas de água em sua estrutura cristalina durante a formação, uma contaminação que a indústria chamava de água cristalina. Em concentrações acima de aproximadamente 2% em peso fundamental, a água cristalina desestabilizou a estrutura durante os ciclos de alta temperatura, acelerando exatamente o tipo de perda de capacidade que os críticos haviam previsto. Todos os programas anteriores de cátodo branco prussiano haviam esbarrado nesse obstáculo. O que parecia certo no papel acabou se mostrando inadequado na prática, e a degradação foi atribuída ao teor de água que os processos de síntese padrão não conseguiam eliminar. A parte que quase nunca chega aos relatórios públicos é o consenso institucional da CATL, que se situou em algum ponto entre um interesse educado e uma rejeição categórica. A objeção técnica específica era a estabilidade de ciclagem. As baterias de íon sódio apresentavam um modo de falha conhecido a perda de capacidade. Após repetidos ciclos de carga e descarga, os materiais dos eletrodos se degradavam mais rapidamente do que os de lítio. As primeiras baterias de sódio perdiam capacidade mensurável em menos de 500 ciclos. Uma bateria de veículo de consumo precisa manter mais de 80% da capacidade por pelo menos 1.500 ciclos para ter garantia comercial. A diferença não foi um erro de arredondamento. Disseram a mesma coisa sobre o fosfato de ferro-lítio em 2005. Todos sabemos como isso terminou. A tecnologia LFP foi formalmente descartada pela maioria da indústria ocidental de baterias por motivos quase idênticos: densidade de energia inferior à das baterias de lítio premium e desempenho questionável em ciclos de longa duração. E uma estrutura de custos que parecia atraente no papel, mas que não havia sido comprovada em escala de gigafábrica. Em 2024, as baterias LFP representavam mais de 40% de todas as remessas de baterias para veículos elétricos no mundo. A rejeição não estava errada em relação às células de primeira geração. Estava errada em relação ao verdadeiro propósito do programa. O grafite C, ATL, é o ano do padrão para baterias de íons de lítio. Ele funciona porque sua estrutura de carbono em camadas possui um espaçamento intercamadas de 335 nanômetros, uma lacuna que permite a passagem de íons de lítio com raio de 76 nanômetros. Nanopartículas podem entrar e sair de forma limpa ao longo de milhares de ciclos. Os íons de sódio possuem um raio de 102 nanômetros. O grafite é o ano do padrão para baterias de íon lítio. Ele funciona porque sua estrutura de carbono em camadas possui um espaçamento intercamadas de 335 nanômetros. Um espaço que permite que os íons de lítio, com seu raio de 76 nanômetros, entrem e saiam sem problemas ao longo de milhares de ciclos. Os íons de sódio possuem um raio de 102 nanômetros. Tentar inserir um íon de sódio no espaço intercamadas do grafite é como tentar estacionar uma van de entregas em uma vaga reservada para um carro compacto. É possível aplicar força suficiente para inseri-lo, mas a estrutura ao redor se deforma. E após repetições suficientes, a estrutura falha. Todos os materiais de ânodo testados pelo campo de íons de sódio
durante a década de 2000, apresentaram alguma versão desse mesmo problema. Ou o espaçamento era muito apertado, ou o material que poderia acomodar o íon maior de sódio se degradava muito rapidamente, ou o custo de sintetizá-lo em escala era proibitivo. O campo de pesquisa produziu uma longa lista de candidatos teoricamente interessantes e uma lista muito mais curta de materiais que realmente funcionaram em uma célula comercial. A resposta daqui a uma foi o carbono duro, uma estrutura de carbono desordenada e não cristalina produzida pela pirólise de materiais precursores orgânicos em alta temperatura. Ao contrário da geometria regular em camadas do grafite, o carbono duro é propositalmente irregular. O material contém vazios defeitos e estruturas de nanoporos distribuídos por toda a sua estrutura. E essas irregularidades não são falhas de fabricação a serem corrigidas por engenharia. Elas constituem o mecanismo de armazenamento. Os íons de sódio se alojam dentro dos defeitos e nanoporos durante o carregamento, em vez de se intercalarem entre as camadas ordenadas. A questão é justamente a desordem. Parece que não deveria funcionar. Mas é exatamente por isso que funciona. A capacidade específica do ânodo de carbono duro da CATL atingiu mais de 300 mAh por grama, em testes publicados um valor que iguala ou supera o desempenho do ânodo de grafite em baterias de íon lítio padrão. A variável-chave que tornou o processo reproduzível em escala foi o controle da temperatura de pirólise. A obtenção de uma densidade de defeitos consistente em um ânodo de carbono duro exige que a temperatura de síntese seja mantida dentro de uma faixa estreita durante a produção. O processo da CATL mantém essa faixa dentro de uma variação de 5 graus Celsius em lotes produzidos em escala industrial. Densidade de defeitos consistente em escala. Vale a pena ler essa frase novamente, com calma. Ambos os mecanismos agora funcionavam. A questão era se eles poderiam funcionar juntos de forma confiável em milhões de unidades, a um custo que alterasse alguma coisa. Assim como dois materiais inovadores não se transformam automaticamente em uma bateria inovadora. Essa é a parte da história da engenharia que quase nunca é abordada. A diferença entre uma célula que funciona em testes e uma célula que funciona em uma fábrica, em um veículo, em janeiro, em um país onde a temperatura cai para menos 40 graus Fahrenheit e permanece assim por 3 meses. A abordagem convencional para a fabricação de íons de sódio sempre foi a da adaptação. Pegava-se uma linha de produção de íons de lítio, modificavam-se os processos de revestimento dos eletrodos, substituíam-se os materiais e se executava a mesma sequência básica de montagem. As células de íon sódio, no entanto, têm requisitos ambientais genuinamente diferentes em várias etapas críticas de produção. O material catódico branco-prussiano é sensível à umidade atmosférica de maneiras que os materiais catódicos de íon lítio padrão não são. As linhas adaptadas introduziram contaminação na fase de revestimento, o mesmo problema de água cristalina. Que a CATL havia resolvido na síntese reaparecendo na fabricação. A CATL não adaptou uma linha de íon lítio. Eles projetaram a linha de íons de sódio a partir do ambiente de revestimento do elétrodo, incorporando o controle de umidade na arquitetura de produção em vez de adicioná-lo como uma medida de segurança posterior. A especificação da sala seca para a produção de íons de sódio é menos rigorosa do que a de íons de lítio na fase de montagem da célula, porque o cátodo branco da Prússia, quando usado corretamente, tolera melhor as condições ambientais do que o óxido de lítio-níquel, manganês-cobalto, enquanto é mais rigorosa na fase de preparação do cátodo, onde ocorre a exclusão de umidade. Essa inversão reduziu o consumo de energia da sala seca em aproximadamente 30% em comparação com uma linha equivalente de íons de lítio. Agora, aqui está a parte que muda tudo sobre como você pensa sobre íons de sódio como uma proposta comercial. A CAT. Ele não lançou o produto no mercado como um substituto independente para o lítio. Lançou-o como um sistema. O conceito de bateria AB combina células de íon sódio e íon lítio no mesmo pacote.
A tecnologia CTP da CAT integra ambos os tipos de células em um único módulo estrutural. A fábrica de Ychun atingiu uma capacidade de produção anual de 20 gigawatts-hora de íons de sódio. Até o final de 2023, essa capacidade seria suficiente para abastecer baterias para aproximadamente 2 milhões de veículos de entrada por ano. Não se trata de uma linha piloto, mas sim de uma gigafábrica. Citação: o número que saiu daquela fábrica precisou de uma segunda verificação antes que alguém o publicasse. Muito bem. Aqui está a realidade. Íon sódio não é íon lítio. No nível da célula, a química de íon sódio de segunda geração da CATL fornece aproximadamente 160 watts-hora por quilograma. Certo. O fosfato de ferro-lítio, a forma mais barata de lítio em produção comercial, fornece aproximadamente 200 watts-hora por quilograma. Essa diferença de 20% na densidade de energia é real. Ela é reconhecida pela própria equipe de engenharia da CAT. E significa que uma bateria de íons de sódio que ofereça o mesmo alcance de um ponto luminoso que uma bateria LiFeP será fisicamente maior e mais pesada. Para veículos premium de longo alcance, essa relação de compromisso não se fecha. Os engenheiros sabem disso. A versão honesta desta história inclui essa informação. Agora, vejamos o que o resultado certificado realmente mostrou. A Wood Mackenzie e a Bloomberg NAF confirmaram de forma independente o custo de produção das células de íon sódio da CATL na fábrica de Ychun, $39 americanos por quilowatt-hora em escala comercial. O preço mínimo atual para o fosfato de ferro-lítio na produção em massa situa-se em aproximadamente $80 americanos por quilowatt-hora. Isso não é um custo insignificante. É uma redução de 51% no maior componente de custo de um veículo elétrico. A $39 americanos por quilowatt-hora, o conjunto de baterias em um veículo elétrico urbano de curto alcance custa muito menos do que o aço e o alumínio da carroceria. O preço deixou de ser um problema para cada bateria. As implicações de preço impactaram imediatamente o mercado interno chinês. Tanto o Chery Ecun quanto o Hack Eway, configurados com baterias de íon sódio com autonomia entre 160 e 1.800 km, entraram em produção no início de 2024 com preços de varejo abaixo de $15 mil americanos. Veículos de produção em escala a um preço que a química do lítio jamais havia alcançado sem intervenção governamental significativa. O desempenho em baixas temperaturas é o indicador que a maioria dos analistas não está acompanhando com a devida atenção. Assim, a menos 40 graus, Fahrenheit menos 40 graus Celsius, o limite operacional para veículos nas regiões setentrionais da China, Canadá e Escandinávia, as baterias de íon sódio com arquitetura AB mantiveram 90% da capacidade nominal. As baterias de fosfato de ferro-lítio na mesma temperatura retêm aproximadamente 60%. Essa diferença de 30 pontos percentuais não é uma melhoria marginal em climas frios. É a diferença entre um veículo que funciona no inverno e um que precisa de uma garagem aquecida. Entendeu? O teor de cobalto-níquel da bateria de íon sódio é zero. A eliminação de ambos os materiais reduz a pegada de carbono da mineração por quilowatt-hora em cerca de 40%, em comparação com a química do lítio NMC, com base na análise do ciclo de vida publicada pela Faraday Institution em 2023. Se o valor do custo o surpreendeu a próxima parte, será ainda mais difícil de acreditar. Inscreva-se para não perder nenhum conteúdo sobre o assunto. Não se trata de uma bateria mais barata. Trata-se de um novo patamar de custos para toda a indústria global de armazenamento de energia. E as consequências disso vão muito além de um único veículo ou mercado específico. Para entender o que uma mudança no patamar de custos significa para uma indústria global, é preciso compreender o quão vulnerável essa indústria já estava antes da linha de baterias da íon sódio da CATL atingir escala comercial.
O relatório de 2023 da Agência Internacional de Energia sobre a cadeia de suprimentos de baterias projetou uma demanda global por baterias que atingiria 4 terawatts-hora por ano até 2030. 4 terawatts-hora a mais de energia elétrica armazenada do que toda a energia elétrica mundial, implantada em todas as aplicações de baterias combinadas até 2015. Esse número pressupõe que a cadeia de suprimentos de lítio possa escalar rápido o suficiente para atendê-lo sem distorções estruturais de preço. Essa premissa não resistiu ao contato com os dados já disponíveis quando o relatório foi escrito. Entre 2020 e 2022, os preços do carbonato de lítio passaram de $6.000 americanos por tonelada métrica para $1.000 americanos por tonelada métrica, um aumento de 13 vezes em 24 meses. Em meados de 2024, os preços haviam se corrigido, voltando para aproximadamente $13.000 americanos por tonelada métrica. A correção não tranquilizou os fabricantes de baterias. Pelo contrário, confirmou o pior cenário de planejamento. O custo de seu insumo mais crítico poderia variar em até 13 vezes dentro de um único ciclo de desenvolvimento de produto. Nenhum modelo de financiamento de fábrica sobrevive a esse tipo de volatilidade sem uma proteção contra riscos. E o carbonato de sódio, matéria-prima para a produção de células de íon sódio, é negociado a aproximadamente $150 americanos por tonelada métrica. Seu preço nunca disparou. A produção abrange todas as principais economias industriais da Terra, e as reservas são praticamente ilimitadas, independentemente da escala de demanda que a indústria de baterias possa gerar nos próximos 50 anos. Isso não representa uma vantagem de custo. Essa é uma arquitetura de cadeia de suprimentos que não requer hedge. Eis o que a maioria dos analistas ainda não está levando em consideração: a aplicação em que a combinação de custo e desempenho em baixas temperaturas dos íons de sódio é mais importante não é em veículos de passageiros, mas sim no armazenamento estacionário em redes elétricas. Com um custo inferior a $40 americanos por quilowatt-hora, o íon sódio é agora a opção química viável mais barata para instalações de armazenamento de energia em rede com duração de 4 horas. Essa é a duração que as concessionárias de energia utilizam para gerenciar o pico de demanda noturno após a queda na geração de energia solar. A Seat, L-Battery, Battery e Saul, duas PSD, anunciaram a implantação de sistemas de armazenamento de energia em rede, utilizando tecnologia de íons de sódio, com uma capacidade combinada anunciada superior a 2 gigawatts-hora no início de 2024. O paralelo histórico que vale a pena estudar é a transição das baterias de chumbo ácido para as de íon lítio em eletrônicos de consumo entre 2000 e 2010. As baterias de chumbo ácido dominaram o mercado de energia portátil por mais de um século. Quando as baterias de íon lítio ultrapassaram o limite de custo, a transição levou menos de 8 anos. Os produtores de cobalto e níquel agora enfrentam uma questão estrutural de demanda não cíclica. O limite que governou a economia das baterias por 15 anos nunca foi uma lei da química. Era um problema de materiais. E o setor global que se construiu em torno de uma solução para esse problema está apenas começando a entender o custo de ignorar a nova solução. A história do íon sódio não é realmente uma história sobre baterias. É uma história sobre acesso. Durante 15 anos, o custo mínimo da química do íon lítio determinou silenciosamente quem poderia participar da transição para a energia elétrica e quem não poderia. Determinou quais cidades poderiam arcar com o armazenamento em rede e quais não poderiam. O estudo determinou quais faixas de preço dos veículos eram alcançáveis e quais existiam apenas em comunicados de imprensa. O teto de engenharia e o teto de acesso eram o mesmo teto e ambos simplesmente mudaram de posição. Isso não é uma nota de rodapé na história do armazenamento de energia, é a manchete. Se você chegou até aqui agora, entende mais sobre por que a química das baterias determina quem terá acesso ao transporte limpo do que a maioria das pessoas que escrevem sobre isso profissionalmente. O que foi comprovado aqui vai além de um simples valor de custo de produção. A CAT.
Ele demonstrou que um limite de materiais de 30 anos, que a indústria considerava uma restrição física permanente, era, na verdade, um problema de geometria disfarçado. O íon de sódio não era grande demais para uma bateria. Era grande demais para os materiais que a indústria havia desenvolvido em torno do lítio. Mudando os materiais, atacando a água cristalina no cátodo, introduzindo defeitos no ânodo, a limitação desaparece. A química nunca foi o obstáculo. A parede partia do pressuposto de que os materiais eram fixos. Essa constatação vai muito além do íon sódio. Todo o teto de engenharia que permanece de pé por tempo suficiente começa a parecer uma lei da natureza. A maioria deles, porém, não é. A maioria delas são as consequências acumuladas de decisões iniciais que otimizaram um material específico, um íon específico, um processo de produção específico e que foram consolidadas por décadas de investimentos compostos. O limite parece permanente porque o investimento por trás dele é real. Mas investimento não é física. E as equipes que tratam o limite de um material como um problema de geometria, em vez de uma lei da química, têm um longo histórico de estarem certas exatamente no momento em que o consenso está mais confiante de que estão erradas. É isso aí, se com isso mudou sua perspectiva sobre o futuro da tecnologia de baterias, clique no botão gostei e inscreva-se para não perder as próximas novidades. Agora quero saber sua opinião nos comentários. Você acha que o íon sódio substituirá o fosfato de ferro-lítio como a química dominante para baterias de veículos elétricos em uma década? Ou a vantagem da densidade energética do lítio o manterá no topo a longo prazo? Ambos os lados desse argumento têm respaldo científico real. Deixe sua resposta abaixo.